Olá, bom dia. Nós estamos aqui, vamos começar a nossa live, que é uma live para a Fundação Iberê Camargo, falando sobre a exposição que a gente vai inaugurar ainda, que já deveria ter inaugurado, que é a nossa exposição chamada O Fio de Ariadne, Iberê Camargo, O Fio de Ariadne. A exposição é uma exposição que apresenta as tapeçarias e as cerâmicas do Iberê Camargo, e a gente resolveu fazer uma outra coisa, a gente resolveu acrescentar uma linha do tempo no qual a gente conta a história das mulheres que sustentaram, que possibilitaram, que trabalharam junto com o Iberê. E por isso que a gente deu esse nome de O Fio de Ariadne. A gente tem feito uma sequência de lives enquanto a gente espera a liberação para a gente poder abrir a nossa bela exposição. E a nossa exposição ela vai ser acompanhada de um catálogo. E nesse catálogo a gente reuniu alguns especialistas que discutem os temas relacionados à mostra, tá? Então, eu primeiro fiz uma apresentação, fiz uma live, na qual eu fiz a apresentação. Eu estou achando aqui a Maria Amélia, deixa eu já deixar ela aqui, de plantão, deixa eu pegar ela aqui já, porque senão depois fica mais difícil de achar. Eu já estou pedindo para ela entrar, porque ela já passou por aqui, então vamos ver se eu já consigo captar a Maria Amélia. Então, a gente fez aqui uma série de lives, né? Então, a gente conversou com a Paula Ramos sobre a Dona Maria Cussirá, a gente conversou com a Andréa Junta, que é a curadora da Bienal do Mercosul, porque a gente viu, na verdade, essa exposição foi marcada junto. Engraçado que eu estou aguardando a Maria Amélia entrar aqui, mas não está indo para o próximo passo, que é conectar. Ah, está conectando. Vamos ver aqui. Yes! Sempre tem aquele momento, né? Vamos ver se tudo dá certo. Tá? Bom, então hoje a gente vai conversar com a Maria Amélia Bulhões. A Maria Amélia é presidente da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, do qual eu também faço parte, é pesquisadora e professora de pós-graduação em artes visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em História Social pela USP, com pós-doutorado na Universidade de Paris, na Sorbonne, e na Universidade Politécnica de Valência. E a Maria Amélia vive e trabalha em Porto Alegre, embora nesse momento esteja longe da cidade, né? Bom dia, Maria Amélia. Bom dia, Denise. É um prazer estar contigo, acompanhando esse trabalho super importante que está sendo feito da Fundação, dentro do projeto da Bienal Online, da Bienal 12 Online, que neste momento da pandemia estamos todos assim conectados e na impossibilidade de assistirmos, de visitarmos, de vermos neste momento a mostra, pelo menos podemos saber um pouquinho dela, né? Exatamente, é o que nos resta por enquanto. Todos estamos tendo que virar tecnológicos, né? Querendo ou não querendo. Né? Para o nosso catálogo da exposição, a Maria Amélia ela vai falar sobre uma questão muito importante, que é a questão da inserção de artes como a tapeçaria, a cerâmica, dentro do circuito de arte. Naturalmente que essa ideia se expande para toda uma questão do sistema de arte, mas no texto do catálogo, a Maria Amélia começa, o texto dela se chama Sobre Velhas Hierarquias e Novos Olhares. E começa com uma história muito engraçada e gostosa que eu queria que a Maria Amélia contasse para vocês. Bom, mais ou menos não, precisamente em 1985, vejam lá, eu estava dando um seminário na URGS, no curso de História, era sobre
sobre a investigação que eu estava desenvolvendo, o sistema da arte para minha tese de doutorado, que eu defendi em 90. E uma aluna me chegou com a seguinte observação. Maria Amélia, eu faço batas individuais, únicas, que eu vendo no Brick. O Iberê está expondo no Margues saia. E por que a saia do Iberê é arte e as minhas batas são artesanato? Aí eu respondi, bom, porque o Iberê é um artista, está expondo em um museu, está integrado ao sistema da arte, no qual tu e o Brick não fazem parte. Pois é. E aí a gente, às vezes, tem uma dificuldade muito grande de explicar o que é esse sistema de arte, que eu confesso que, às vezes, até a gente tem um pouco de dificuldade de entender, né, o funcionamento deles. Né? Mas o fato é que essa questão que você coloca, ela já evidencia uma questão da hierarquia, né, das artes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa questão da hierarquia das artes, ela surge já quando se instaura, digamos assim, o sistema da arte no século XVI, com a ideia de arte, né? A ideia de belas artes, que no bojo do Renascimento separa, digamos assim, os produtores de arte, de belas artes, e dos artesãos, que são os produtores de todas as outras práticas estéticas, práticas plásticas, né? É uma coisa que acontece. É engraçado, desculpa te interromper um segundinho, mas vários autores defendem a ideia de que a história da arte, o primeiro historiador da arte foi Vasari, que escreveu a vida de homens ilustres, defendendo exatamente essa especificidade do artista. E com isso, Belas Artes enquadrou 3 grandes categorias: arquitetura, escultura e pintura. Todas as outras práticas ficaram relegadas à categoria de artesanato. E isso vem até a modernidade. São os artistas da modernidade que, tentando romper com o sistema acadêmico, digamos assim, vão introduzir essa ideia de recuperar essas práticas, desenvolvê-las num pensamento de uma integração das artes. Né? E o Iberê Camargo está nesse projeto, digamos assim, moderno no Brasil, e vai desenvolver, vai ter essa prática, digamos, ousada e irreverente, de certa forma. É interessante porque o Iberê Camargo, ele é um artista que ele sabia se mover muito bem dentro do sistema de arte, né? Ele sabia usar esse sistema de arte a favor dele, se batia contra quando ele queria, também sabia quando recuar. Acho que ele tinha uma estratégia muito interessante, né, com relação a isso. Eu considero que o Iberê, principalmente no Brasil, é um dos artistas que mais, digamos assim, desenvolveu estratégias, né? Por exemplo, de documentar a sua produção, de guardar os seus escritos, de ter uma relação muito presente com a crítica de arte, de escolher os seus compradores, né? De escolher que suas obras estivessem com pessoas que, de certa forma, em coleções, e isso cria, digamos assim, essas relações com o sistema da arte. E bem importante essa questão da relação com o sistema da arte, porque muitas vezes a ideia do artista assim, eu não quero estar integrado ao sistema da arte, eu não quero estar no mercado, mas exatamente é isso que insere o artista no campo da arte. E no Brasil, o mercado tem um papel muito importante, né? Eu acho, a minha hipótese na tese de doutorado que eu desenvolvi, que eu defendi em 90,
que é sobre o sistema da arte no Brasil nos anos 60, 70, e eu já havia defendido na dissertação de mestrado a relação entre o sistema da arte acadêmico e modernista. Então, eu trabalho muito com essa ideia da emergência de um mercado moderno nos anos 70. Inclusive, uma história bem interessante é que até o final dos anos 60, a Tarsila de Amaral não tinha obra nenhuma vendida. As obras dela estavam no ateliê. Elas vão ser inseridas no mercado a partir dos anos 70, fim de 60, 70. E Iberê já entra nesse projeto já se inserindo. Por exemplo, ele tem boas relações com a Galeria Bonino, né? Com outras galerias que naquela época eram muito importantes, né? Eu acho o seguinte... desenvolver a tese é que, exatamente por nós termos instituições frágeis, as nossas instituições, por exemplo, não tem política de aquisição de obras, né? As nossas instituições. Então, nesse sentido, o mercado vai cumprir um papel muito importante em termos de legitimação do artista. Eu acho assim, eu sou totalmente contra essa demonização do mercado de arte. Eu sei que você também pensa a mesma coisa que eu, só que eu acho que assim, é exatamente isso que você disse. A gente não tem no Brasil as instituições fortes com uma política de aquisição. O que significa isso, você ter uma política de aquisição? Significa você ter poder também dentro do circuito de arte. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem, de fato, um circuito, né? Porque você tem assim, as galerias lançando novos artistas, esses novos artistas vão ser selecionados e apresentados eventualmente pelos curadores em exposições coletivas. Isso tudo essa questão vai se desenvolvendo, e aí depois o museu adquire a obra de arte, ele vai adquirir da galeria. Então, existe uma autoalimentação, né, do circuito de arte, que é uma coisa que aqui a gente não tem. De uma certa forma, a gente tem o sistema, o mercado de arte, e a gente tem também uns colecionadores. Eu acho que a gente fica também muito dependendo, e a gente deve muito no Brasil aos colecionadores, não é verdade? É verdade. E o Iberê sempre manteve uma relação bastante amistosa, digamos assim, com os colecionadores. Então, quando a gente chega, a gente estava falando um pouquinho sobre o... Na sua trajetória, digamos assim, foi a manutenção de uma coleção própria e a ideia de que essa coleção viraria um acervo. Por quê? Porque essas obras, elas dialogam entre elas e é possível perceber, ou seja, tu sempre tem um conjunto de trabalhos que permite perceber a trajetória do artista, perceber as suas concepções, a sua... digamos assim, as suas descobertas, elas estão todas ali para os estudiosos, né? E ele tinha uma Dona Maria para cuidar dele, né? E isso foi um projeto que já veio com o Iberê, né? Na medida em que ele, ao longo da sua história artística, foi preservando documentos da sua trajetória, de como ele ia desdobrando o seu pensamento artístico. Tem uma história que diz que quando ele fazia uma obra que ele gostava muito, ele pegava e dizia: Maria, essa é sua. Quando ele dava para a Dona Maria, porque aquela obra ia ficar guardada e estava integrando esse conjunto de obras que você falou. Eu queria retomar uma coisinha importante, Maria Amélia, que era o seguinte... Esse acervo hoje que é tão rico e que tem dado ensejo a tantas práticas, né, no campo da arte. Claro, tantas leituras diferentes. De estudo, de pesquisa, de curadoria. Claro. Permite, a coleção do Iberê permite inúmeras leituras, né? Eu queria falar um pouquinho de novo, para a gente voltar um pouco para esse nosso link com as tapeçarias e as cerâmicas.
Então, eu estava querendo saber o seguinte, quer dizer, a gente tem, como você bem colocou, né, essa figura do artista, né, que vai surgir no Renascimento, que antes não existia. Tem uma coisa curiosíssima que você olha, os gregos, nos gregos, eles têm as musas todas, né? Não tem uma musa das artes plásticas, porque as artes plásticas são técnicas, né? Plásticas antes do Renascimento. Existia, por exemplo, no Egito existia a praxis. Era a praxis e as artes. As artes estavam mais ligadas à literatura. Uhum. Essa ideia de belas artes, ela só vai aparecer no Renascimento. Exato. Toda a história da arte que nós construímos, ela é exatamente isso, um construto sobre a produção plástica dos povos históricos, mas não necessariamente uma história da arte, né? E ocidental, né? Porque se a gente for olhar a oriental, é diferente. Para compreender a nossa produção, né? Para compreender isto que é o sistema da arte, que surge, então, exatamente com a ideia de história da arte, com as academias de belas artes, com a Academia de Belas Artes, com o museu. Então, essa série de instituições é que vão definir isso que nós entendemos como arte hoje. Claro, E que eu exatamente. considero que muitas vezes a gente olha esse sistema das artes, da arte, numa postura muito assim crítica e demonizada, como tu bem disseste, mas na realidade isso é digamos assim, uma construção social. É o que faz nós reconhecermos essa nossa produção simbólica e o sentido de representação do mundo que ela nos traz. Claro. E, portanto, isso é digamos assim, um patrimônio da humanidade. Eu considero Exatamente. que um patrimônio da humanidade. Ele não é, ou seja, o fato dele ser elitista, excludente, tem a ver com a sua história, mas não com o seu futuro. Claro. E tem a ver com a sociedade que a gente vive. Afinal, nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Isso. E cabe a nós, exatamente, essas práticas de democratização. Né? E acho que essa exposição que recupera esse fazer, digamos, ligado a práticas femininas, recupera exatamente essa ideia de pensar outras possibilidades dentro do sistema da arte, que Claro. digamos assim, romper com essa excludência e esse elitismo. Claro. Olha, quando a gente começou a fazer a reunião das obras, né? Você sabe que todo esse processo eu trabalhei junto com o Gustavo Possamay, que é uma pessoa maravilhosa, assim. Eu queria ter um Gustavo na minha vida, igual o Iberê tinha a Dona Maria. Aí, então, o que acontece? A gente começou a estudar um pouco essa questão das tapeçarias e tem uma nítida diferença entre o processo das cerâmicas e o processo das tapeçarias, porque no processo das cerâmicas, o Iberê realmente ele pintava os trabalhos. Então, ele tinha uma assistência, primeiro da Luísa Prado e depois da Marianita Link, sendo que essa assistência era no sentido, e a Marianita Link, que é maravilhosa, né? Ela deu um depoimento, porque a gente vai ter os vários depoimentos, é uma pessoa super querida, né? Então, ela vai... É incrível, maravilhosa ela. E aí ela fala, não, o Iberê era muito espontâneo, ele pintava o que ele queria, do jeito que ele queria, eu só explicava para ele, olha, essa tinta se comporta de tal jeito, essa de outro jeito, e aí a gente vê nas cerâmicas dele, isso que você também coloca no seu texto, eu também coloco no meu, essa questão de que na cerâmica ele faz um pouco de experimentação, né? Eu acho que, na verdade, o próprio material permitia, né? Porque ele estava executando junto com a Marianita, mas sob, digamos assim, a orientação da Marianita, mas ele estava experimentando, né? Enquanto na tapeçaria, na verdade, eles executavam um esboço, um projeto
que era desenvolvido no ateliê. Então, assim, a participação dele no fazer era bem mais reduzida. É diferente, né? É diferente. Agora, eu acho que o interessante, de vocês juntarem essas duas práticas nesse momento, é exatamente isso. Quer dizer, são práticas marginais dentro de um sistema acadêmico mais elitista, que a modernidade traz na prática da integração das artes, né? Porque vários artistas modernos fizeram, mesmo aqui no Brasil, nós temos o Atos Bulcão, por exemplo, com os azulejos para Brasília, né? E vários artistas desenvolveram algum tipo de prática de cerâmica, de tapeçaria, de azulejaria, mas a questão da presença feminina, naquele momento, não estava evidenciada. Por quê? Não, nem um pouco. Porque tem outros momentos que nós estamos vivendo hoje. Hoje é a questão do feminino entrando no sistema da arte como uma discussão, como um tema. Claro. E a Bienal fazendo isso, né? Eu acho bem interessante. O Mercosul tem trazido, tem tido um papel, ela tem um papel importante, digamos assim, na introdução da modernidade, na introdução eu não diria, mas na consolidação da modernidade, da arte contemporânea aqui no Rio Grande do Sul. Claro que a gente sabe que as bienais são os instrumentos da internacionalização da arte contemporânea. Ela tem trazido digamos, ela tem cumprido esse papel em termos de consolidação da arte contemporânea, mas também tem trazido temas que são super atuais, como, por exemplo, o negro, a questão do negro na Bienal anterior, e agora, né, os femininos. Eu conversei com a Andréa Junta. Como disse a Andréa, não das mulheres, mas do feminino, né? Que é muito mais abrangente, tem toda uma questão mais complexa em termos de gênero, né? Eu achei super interessante na conversa dela e chamei a atenção para a ousadia dela de colocar o termo afetivo no título da Bienal, porque realmente a gente tem um distanciamento na crítica de arte, você bem sabe disso, do afetivo, que a gente não tinha. Se você olhar críticas do Roberto Pontual, Frederico Moraes, que são críticos um pouco mais antigos, você tem uma afetividade nos próprios textos que hoje não tem. Hoje você quase que se coloca numa obrigatoriedade de isenção que eu acho muito distanciadora do artista, né? Eu acho que a crítica de arte ela tem que estar mais próxima do artista, abrindo espaço para ele, né? E não só construir uma teoria onde você vai encaixar o artista nela, né? Eu acho que nós vivemos sempre em movimentos de contrários. Vamos para um lado e depois vamos para o outro. É verdade. Eu acho que a modernidade trouxe muito essa questão do individualismo, da expressão do artista, né? Do foco nos seus afetos. E claro que a crítica, digamos assim, ela não é independente, ela está faz parte. Né? A produção artística, né? Não existe críticas, não existe a obra. E a crítica ela vai dialogando com a prática, com as práticas artísticas. Eu acho que a modernidade trouxe muito essa questão do afeto. Acho que a arte contemporânea ela rompe com isso ao tentar desfazer, digamos assim, o mito do artista. Ela rompe com essa questão mais afetiva, que é a questão da individualidade, do eu do artista, né? Mas acho que talvez hoje estejamos repensando. Exatamente. Voltando um pouquinho, Maria Amélia, eu queria, voltando para a nossa questão central, que são as tapeçarias e as cerâmicas, eu diria assim que nos anos
a gente tem, assim, com o projeto, principalmente capitaneado pelo Le Corbusier, da chamada síntese das artes, a gente tem um momento internacional em que a gente tem uma valorização de todas essas práticas, né? O Le Corbusier dizia que as tapeçarias, ele usava uma expressão linda, que são os murais nômades, né? E ele via isso muito na arquitetura moderna, porque dizia que a arquitetura moderna pedia essas peças grandes e que trouxessem um pouco de calor para o espaço. Então, a gente tem nesse momento, como a gente vai ter aqui no Brasil, a construção de Brasília, e você bem sabe, a gente tem uma coisa maravilhosa, que em 1959 a gente teve aqui no Brasil o Congresso Internacional da AICA, da Associação Internacional dos Críticos de Arte, que aconteceu em Brasília, e capitaneada pelo Mário Pedrosa, e cujo título era A Cidade Nova e a Síntese das Artes. Então, vem essa questão toda da síntese das artes. Então, a gente tem nos anos final de 60 e 70, a gente tem realmente que é o momento onde o Iberê vai fazer as tapeçarias e a cerâmica. Né? Eu acho que se insere Eu isso. fico feliz que tu tenha trazido essa lembrança, digamos assim, porque o ano passado, em novembro, nós fizemos as jornadas, nós não chamamos um congresso, mas são jornadas internacionais da ABCA, Associação Brasileira de Críticos de Arte, em Brasília, exatamente para comemorar, para rememorar e comemorar a criação da ABCA, porque a ABCA foi criada em 49, é a mais antiga associação brasileira na área de artes visuais. E em 59 tivemos o Congresso o Extraordinário Internacional em Brasília, que inclusive um colega que estava no evento, na jornada, comentou que maravilha, né? Se fosse assim, se a gente tivesse hoje essas circunstâncias. Quem recebeu os críticos de arte, foi ao aeroporto para receber os críticos de arte em Brasília, foi O Juscelino Kubitschek, presidente, né? presidente O do Brasil, presidente. que abriu o evento. Então, realmente, é uma articulação. Foi um momento muito especial da arte, da crítica de arte no Brasil. E acho que essa questão da integração das artes tem muito a ver exatamente com esse aspecto quase, digamos assim, despido da arquitetura contemporânea, né? Porque para reagir ao academicismo, ao neoclassicismo, né? Ao ecletismo, a arquitetura se despe do ornamento. E a partir do ornamento, ela integra as artes, pintura, escultura, É verdade, é verdade. lhe vai dar cor e calor. Claro, é verdade. E aí, nesse momento, aí voltando um pouquinho, você vê que quando o Iberê faz as cerâmicas, eu vi que ele faz alguns exercícios, assim, por exemplo, ele vai usar a técnica do scratch, que é de tirar a tinta com o cabo do pincel, ele vai usar muito na cerâmica, e isso depois ele vai usar, não que ele não usasse antes, mas ele usava menos. Eu acho que a gravura, o fato de trabalhar com a cerâmica, trouxe muito para ele esse uso, sabe, do cabo do pincel, de tirar a tinta que ele integra Agora, com certeza, uma outra coisa muito diferente é o trabalho da tapeçaria, porque o trabalho da tapeçaria, eu coloquei ele no meu texto como uma transcriação, porque é um termo que o Haroldo de Campos usa quando ele vai fazer uma tradução de um poema. Ele diz que um poeta que traduz um poema, ele não faz uma tradução, ele faz uma transcriação. E é o que a Maria Ângela Magalhães fazia. Ela revia, ela recriava com outra linguagem a obra do Iberê, que ele acompanhava, porque ele não deixava nada barato, né? Você sabe que ele acompanhava tudo. E, nesse sentido, eu acho que exatamente é que esta mostra, digamos assim, dialoga mais fortemente com
com os femininos da Bienal. Por quê? Porque exatamente essa possibilidade de um diálogo entre artistas, ou seja, não é pensar a Maria Ângela ou a Maria Anitta como meros artífices de um trabalho por Iberê, mas realmente como integrantes no desenvolvimento de processos estéticos, de reflexões, de experimentações. E que a gente tem ao longo da história dele inteira, né? Quando eu pensei nessa história do fio de Ariadne, né? Eu pensei no fio de Ariadne porque realmente é o fio de Ariadne que conduz, né, o Teseu dentro do labirinto. E eu vejo assim o próprio trabalho, o Iberê como uma personalidade labiríntica, né, onde estava inclusive a força dele, né? E ele tem sempre as mulheres meio que meio que ajudando ele com esse fio, né, que elas puxam. Foi uma experiência muito interessante levantar todas essas mulheres, né, que estiveram ao lado de Iberê. Ana Letícia, que conta. Ana Letícia é uma pessoa interessantíssima e ela conta da importância do Iberê para ela, né? Ela dizia: tudo que eu sei de gravura eu aprendi com Iberê, mas ela vai depois estar trabalhando junto com ele mais para frente, assim como a Djanira, que os dois eram bons de briga, né? Então eles armam uma briga boa, inventam o salão preto e branco para protestar contra o preço caro das tintas nacionais. Enfim, são mulheres que vão assim junto com a história do Iberê e que a gente quer trazer um pouco esse protagonismo delas também na nossa exposição. Exato. Eu acho que esse protagonismo é bem importante trazer à tona. Não que ele nunca existisse. Claro. Ele sempre existiu, né? Mas acho que a história da arte por um machismo da própria sociedade, quer dizer, claro. Ela não é ela que estabelece, ela vai dialogando com a sociedade, vai assimilando, questionando, criticando o que está acontecendo na sociedade, né? E eu acho que com o Iberê, de certa forma, ele sempre teve um caráter muito assim ousado, irreverente, digamos assim. Eu acho tem um aspecto bastante irreverente na sua obra. E eu acho que é essa irreverência que o estimulou, que o conduziu a esse tipo de experimentação. E que eu acho que um ponto alto são as saias. Porque realmente o Iberê, na sua amostra de 70 anos, coloca no Marx a saia, o que ele está fazendo? É uma irreverência. Inclusive, claro, no Rio Grande do Sul, um estado, digamos assim, com um sistema da arte, com um meio de arte muito protetor. É verdade, é verdade. Não, ele era muito interessante. A reação da minha aluna contra a Bata não era só dela, era de muitas outras pessoas, entende? Claro. Quer dizer, por que a Bata do Iberê é arte? E por que a minha eu tenho que vender no BRIC? Né? E é uma. Como é que eu vou dizer? E o Iberê valoriza isso, porque tu viste que na mostra dos 70 anos ele coloca saia, ele coloca cerâmica e ele coloca tapeçaria. Então, isso me mostra como ele pensava isso dentro da sua obra. Ou seja, claro, ele não via isso como uma experimentação marginal. Sim, né? Porque como uma mostra de 70 anos de trabalho é um momento de, digamos assim, de refletir sobre a sua história, né? Claro. Sobre os seus projetos. E ele traz isso. Então, eu ele acho que é muito integra, importante. Né? Muito interessante. Eu acho assim que a gente ter artistas... Dele trazer e disso ser apresentado no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que naquele momento, inclusive, era praticamente o único espaço de legitimação mais consagrado aqui no Rio Grande do Sul, né? E
como isso foi um marco. Para mim, isso aí é muito importante, essa Claro. mostra. Eu me lembro eu visitei essa mostra, me lembro, foi um marco de, digamos, da presença da sua irreverência no meio local. Uhum. Eu sinto isso também em toda a obra do Iberê, porque é isso que a gente conversou. Ele sabia transitar, né? Ele sabia transitar e colocar novas questões o tempo inteiro. A gente agora, infelizmente, estamos nesse momento da pandemia, tivemos que deixar a nossa posição suspensa, mas, apesar da gente estar com a nossa posição suspensa, a gente está fazendo live e tal. Mas eu sei que você estava fazendo um livro que é meio premonitório, né? Porque você estava já falando uma coisa sobre arte e a internet, né? Eu queria que Tu você sabes que, falasse um pouquinho. porque eu venho trabalhando, mas eu acho que, na verdade, eu gosto de temas assim, que não estão de moda, que vêm que vêm na contramão das tendências, sabe? Eu venho trabalhando com arte e internet desde 2000, em 2007, eu botei no ar o meu primeiro blog, que se chama Territorialidade e Territoriality, e que é uma coleção de projetos de web art. Em 2011, eu publiquei o livro Web Art Poéticas do Território. E Uhum. agora, o livro que vai ser Arte e Internet no Brasil, que já está, o texto é o resultado de uma pesquisa sobre a arte e internet no Brasil, que aí eu não trabalho só com web art, eu procuro ver essa extensão da atuação da internet em relação a todo o sistema da arte, Uhum. diferentes práticas, digamos assim, mais que extrapolam o próprio campo da internet, ou pelo menos o caráter mais restrito, digamos assim, da web art. E finalizo no momento em que nós estamos aqui assim, com essa avalanche de Claro. internet da arte. Então, eu agora estou escrevendo um pós-fácil Conta para para a gente do pós-fácil. a pandemia e a internet no campo da arte. Então você está contando como as coisas estão acontecendo nesse momento. Mas, na verdade, é assim, esse pós-fácil é uma tentativa. Quando eu faço o livro, eu venho revisando toda a questão da internet no Brasil, a sua expansão, digamos assim, as dificuldades que a arte, dos artistas que usam a internet de se inserirem no sistema da arte, né? Como o sistema da arte também, por outro lado, incorpora a internet em vários sentidos, nos museus, nas galerias, enfim. Mas nesse pós-fácil, a minha ideia é mostrar como está essa avalanche de coisas e tentar perceber algumas tendências, enfim, mas não sei ainda. Essa ainda está escrita. Essa ainda está acontecendo, né? Agora é. A gente assim não dá conta de ver tantas lives de arte que É estão impossível, a todo impossível. momento. Não, eu já desisti. Inclusive, não tem a menor condição da gente acompanhar tudo. E Visitas virtuais a exposições, né? Projetos de artistas que estão trabalhando com. Inclusive, eu achei super interessante a Gisele Bündchen, que é uma das mais importantes artistas no campo da arte e internet no Brasil. Ela montou uma exposição de net art no Paço das Artes. Agora. E é, ela fez um trabalho chamado Coronário sobre, que é um trabalho de web art, net art. Então, assim, nesse momento, ou seja, está muito, como é que eu vou dizer, muito atual, up to date. up to date, né? Eu acho que a gente tem assim um momento que, por um lado, a gente tem essa questão da gente não estar vendo a obra de arte em pessoa. Você que, como eu, faz exposição, quando a gente faz uma mostra, que a gente junta todas as obras, por mais que a gente tenha pensado
anteriormente, formulado um monte de questões. Na verdade, quando a gente vê as obras na frente da gente, quando elas se reúnem, elas criam novos diálogos, elas criam outras coisas que a gente só vê quando a exposição está lá. Isso a gente não tem. Né, Denise? A questão do espaço, da obra instaurada no espaço, tem uma outra relação. Eu não acho que a internet, que a relação com a internet venha substituir a relação, Claro. digamos, física, de proximidade física com a obra. Eu acho que, por exemplo, numa instalação, não tem como, né? Acho que as questões tecnológicas avançarem nos dão novas possibilidades. E acho até uma questão importante, porque, por exemplo, de ser pensada, a nossa história da arte, principalmente no Brasil, se construiu através de imagens, ou seja, nós sempre vimos as obras em livros. Então, nesse sentido, a internet nos traz um avanço muito grande na possibilidade de conhecimento, digamos assim, da arte, da história da arte, de ver coisas que nós não temos possibilidade de ver de outra maneira, a não ser através do meio online. Claro. Mas isso não são duas coisas antagônicas, né? Eu acho que, na verdade, se complementam. Eu acho que a presença física no espaço da exposição é uma outra experiência. Claro. Eu acho que não podemos abrir mão. De jeito nenhum. Fundamental, é uma experiência que instaura um tipo de relação e de afeto que não dá para... Por exemplo, a gente pegando o exemplo que a gente está falando, sabe, por exemplo, as tapeçarias. Cara, você vê as tapeçarias em pessoa, primeiro elas têm uma dimensão mural, depois toda aquela textura das tapeçarias, todo aquele trabalho que a Maria Ângela fez dos diferentes pontos, aquilo tem uma presença que não tem de jeito, é impossível de mostrar em fotografia. O mesmo da própria obra do Iberê, né? Com toda aquela textura que ele faz, né? Matérica. É completamente diferente você ver uma imagem. Uma imagem nos ajuda. Agora, por outro lado, a gente está tendo, nesse momento, uma interlocução que talvez a gente não tinha antes, né? Tá. Não, aqui tá, minha bateria está dando sinal de... Estava carregando, mas ela tá. Ok. Então, tá. Então, olha, eu acho que a sua bateria está pifando? Não, ela está funcionando, está funcionando. Está funcionando? Tá. Não, porque senão a gente... Não, está avisando que está. Tá. A gente vai encerrar daqui uns 10 minutinhos, você acha que dá conta? Obrigada. Tá bom. Então, voltando, quer dizer, essas peças, as tapeçarias, elas têm uma presença, né? Assim como a obra de Iberê, que é insubstituível. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo várias conversas, né? Interessantes que a gente não teria anteriormente. Por exemplo, a gente não estaria, talvez a gente estivesse num auditório fazendo uma palestra, né? Mas aqui a gente está tendo um olho no olho, né? Que às vezes a gente está podendo ter por causa da internet, né? Então tem uma coisa interessante. Comentários que nos chegam que são bem interessantes. Bem legal. Eu gosto de acompanhar os comentários. Às vezes que eu me aproximo assim é para ler um comentário maiorzinho que eu preciso me aproximar. Eu estou lendo aqui, alguém está falando que antes a gente não tinha, que era tudo mais difícil de reproduzir a Tina, né? Era tudo muito mais difícil de produzir arte no Brasil. Sim, tudo era mais difícil e a gente está meio se adaptando, né? Por exemplo, tu ia fazer um livro, tu tinha restrições de quantidade de fotos coloridas que tu poderias utilizar. E hoje não, tu publica um e-book e tu pode botar quantas fotos tu quiseres. Eu tenho experiência com publicações de e-books. E é super interessante, porque tu bota tudo que tu queres. Então, é muito rico em termos, digamos assim, de ampliar a
grade de conhecimentos, grade de informações, né? Eu acho isso muito positivo. E isso que eu acho que a gente não pode opor assim, a questão da internet Claro. ao questão Tem da que andar experiência junto, né? física. Elas não são opostas. Aliás, é com essa hipótese que eu trabalhei no livro Web Art Poéticas do Território. Porque eu penso que os artistas na Web Art, eles não se afastam dos territórios geográficos. Pelo contrário, eles abrem na internet outras possibilidades mais complexas e mais enriquecedoras de se relacionar com os espaços, com as cidades. E para quando está previsto o lançamento do teu livro? Esse que você ainda vai fazer o pós-fácil? A pandemia que sabe. Vamos ver como é que vai ser. Porque agora ainda tem o pós-fácil para escrever, né? Posso terminar. É. Ai, bom, Maria Amélia, eu vou então, eu acho que aqui a gente conversou basicamente as coisas todas que a gente tinha se proposto. O Gustavo está falando aqui que a Fundação está fazendo um trabalho de publicar todas as fotos em alta resolução, inclusive a das tapeçarias. Por isso que ele está trabalhando feito um desesperado. Está fazendo um trabalho hercúleo, né? O pessoal de instituições, museus, estão tendo um trabalho enorme. Todos eles estão me passando essa informação do quanto está sendo custoso essa revolução tecnológica para acompanhar as necessidades, as demandas, digamos assim, deste momento, né? É verdade. Alguém perguntou aqui como que pode ver as tapeçarias. A pergunta não é como, é quando. O quando nós não sabemos ainda, porque estamos dependendo do desenvolvimento aí do Covid, né? Vamos ver como é que andamos, né? Mas o Gustavo e eu acreditamos que vamos estar abrindo a exposição por agosto, mas não sabemos ainda. Online, o Gustavo já está providenciando. Online a gente já está lá, né? Já vamos estar lá brevemente. Mas eu queria saber, Maria Amélia, se você queria falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que participar com o texto no catálogo, para mim, foi bem importante, porque me fez... Ele não só foi importante, ele foi principalmente gratificante, porque ele me fez rever coisas, digamos assim, como essa conversa com a menina, né? A questão do texto que eu escrevi para o Centro de Tapeçaria, o livro que eu escrevi, o texto que eu escrevi para o livro de cerâmica, tudo nos anos 80. Então, assim, também repensar essas questões, né, para mim foi muito, muito agradável. E acompanhar um pouco, descobrir coisas da obra do Iberê que eu também não conhecia tanto. Acho que foi... Você sabe que nesse... da Fundação Iberê, quando ainda era lá na casa da Maria você me contou que você fez a primeira, né? Exato, foi em 99. E eu me lembro, tu falaste da questão da instauração da exposição, né? Eu me lembro que eu tive muita dificuldade de convencer a Maria a me dar, para colocar na exposição, um trabalho pequeno do Iberê, de quando ainda era aqui de Porto Alegre, mas que eu achei que era super importante, porque ali estava muita coisa de tudo que ele desenvolveria posteriormente. Quando o quadro entrou na exposição, assim, foi impressionante como ele dialogou com tantas outras coisas. Tinha tudo a ver, só foi possível no momento em que ele entrou ali, entende? No momento que se instauraram os diálogos. Então, eu acho que realmente... Essa questão do diálogo entre as obras Sim, eu relembrei ao longo da produção do texto, agora contigo aqui na live,
e tenho certeza que vai ser um momento bem importante e bem gratificante e gostoso quando eu puder ver a exposição ao vivo. E a gente vai poder ver as pessoas maravilhosas. Marianita Link, que é Nuances. incrível. A Estelita Knevitz, que é incrível. Tem pessoas, Maria Tomazelli, tem tanta gente interessante. E nesse processo de fazer esses depoimentos que a gente fez, todo mundo meio que recontou a história, reviu, né? Acho que vai ser bem legal quando a gente conseguir abrir a nossa exposição, e eu conto com a presença de todo mundo que está aqui assistindo. Tá? Olha, Maria Amélia, super obrigada pela sua disponibilidade de fazer essa live. Adorei, foi muito bom. Seu texto está uma delícia de ler, é um texto muito preciso, mas, ao mesmo tempo, um texto super agradável, que coloca várias questões. Eu acho que o nosso catálogo vai ficar bem legal e a nossa exposição também. Muito obrigada pela sua presença. Tá bom? Obrigada pela presença de todo mundo e continuo esperando vocês na exposição assim que a gente abrir. Tá bom? Isso. Tchau. Obrigada a vocês e também a todos que estão acompanhando essa live, porque é sempre bom estar com, como é que diz, sentir essa presença. É verdade. Um beijo para todos e um bom sábado para todo mundo. Tchau. Tchau.